A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, e versículo de número 12 e 13, que vai nos dizer assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, havia chegado o momento de Davi receber aquilo que Deus havia designado para a história dele. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que ninguém fica com o que é teu. Quando ele designa algo para mim e para a sua vida, tem que acontecer conforme o que ele disse. Nenhum dos irmãos de Davi estavam aptos para viverem aquilo que Deus designou para ele. Eles poderiam até querer aquela posição de honra, mas eles não estavam aptos para isso. Tem pessoas que elas podem até querer estar no seu lugar, mas Deus está dizendo: eu lhe escolhi. Quando eu escolho, ninguém pode revogar. Quando Davi ele chega ali na presença de Samuel, na reunião que ele não foi convidado, porque a gente precisa enfatizar isso, né, irmãos? Que houve uma reunião aqui na casa de Jessé, que Davi não foi convidado. Por quê? Com certeza Jessé olhou e disse: Davi não está apto. Davi nunca será escolhido. Muitas pessoas, às vezes, olham para nós, irmãos, e pensam que Deus nunca vai fazer nada na nossa vida, que a nossa história não vai mudar, que nós não estamos aptos para viver os propósitos de Deus. Mas através dessa palavra nós vemos que Deus, ele coloca os seus escolhidos aonde ele quer, e é ele quem designa aquilo que vai ser nosso. É ele quem designa o momento certo da honra chegar na nossa vida diante daqueles que desacreditaram. Todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, mas a Bíblia diz que aos 7 Deus rejeitou. E quando Davi foi convidado para estar ali, porque passaram todos os filhos, não tinha mais jeito, agora tinha que chamar Davi, porque Davi era o único que restava. Aí você olha para sua história e diz assim: irmã, parece que é comigo essa palavra, porque tudo para mim é o que resta. Ramandoreia candaraia. As pessoas só lembram de mim na sobra, rabasturiandaraia, quando não tem mais jeito, quando precisa de alguma ajuda para alguma coisa. Pois é, isso aconteceu com Davi. Quando já não tinha mais filhos ali presentes para passar pelo profeta, aí a Bíblia diz que o profeta perguntou: acabaram os teus filhos? E Jessé disse: tem um mais moço, ou seja, o mais insignificante, está lá cuidando das ovelhas, fazendo aquilo que humanamente falando é desprezível. Aí Samuel diz assim: pois não nos assentaremos à mesa sem que antes ele venha, sem que antes ele chegue, porque quando Deus quer honrar, ele cria oportunidades para que ele venha fazer acontecer os propósitos dele na nossa história. Deus está dizendo hoje para você: eu estou criando oportunidades para que você seja honrada. Rabasturiandaraia. Eu estou criando oportunidades para que você seja honrado. Declare comigo: eu creio que o meu Deus é quem está criando oportunidades para minha honra. Eu creio que o meu Deus é quem está criando oportunidades para minha honra. Irmãos, a honra aqui não era humana. A honra era do próprio Deus. Foi tanto que quando Davi chega naquela reunião, que o próprio Deus criou a situação para ele estar, o próprio Deus, ele fala com Samuel dizendo: é este. Esse é o meu escolhido. Pode ser excluído pelos parentes, pode ser insignificante para todos que estão aqui, mas para mim ele é mais do que especial. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: para muitos e para muitas você pode ser insignificante, mas para Deus você é mais do que especial. Ele tem uma obra extraordinária na sua vida e ele diz para você: eu não vejo como o homem vê, eu não vejo como o ser humano vê. O ser humano gosta de humilhar. Por quê? Porque o ser humano olha para o momento. O ser humano olha para
agora, né? Humanamente falando, não tem a possibilidade de acontecer milagre. Humanamente falando, não tem a possibilidade dela mudar de vida. Humanamente falando, não tem a possibilidade dele chegar nesse cargo. Então as pessoas fazem o quê? Humilham, porque olham com olhar humano. Mas eu quero lhe dizer através dessa palavra que Deus é de maneira diferente. E foi o próprio Deus que apresentou a Davi. E será o próprio Deus quem vai te apresentar. Será o próprio Deus quem vai te honrar no lugar da vergonha. Muitas vezes queremos sair do lugar da vergonha. Porque ninguém quer ficar no lugar da vergonha. Rabasturiandaraia. Ninguém quer ficar no lugar da dor, do sofrimento, da humilhação, não é verdade, irmãos? E às vezes nos desesperamos para sair do lugar da vergonha. Às vezes até sem Deus mandar. Mas queremos sair dali. Mas Deus está dizendo, é no lugar da vergonha que tu terás dupla honra. Foi no lugar da vergonha de Davi, no lugar aonde as pessoas não davam nada por ele, que Deus o escolheu e fez a primeira unção de Davi acontecer. Você observa que a primeira unção de Davi aconteceu aqui, diante dos seus irmãos, diante do seu pai, diante de quem desacreditava dele. Deus está falando contigo e dizendo, é diante de quem desacredita de você que eu vou abrir a porta. Isso aqui, irmãos, é Bíblia. Aconteceu diante dos da casa de Davi. O profeta Samuel poderia até ter ido onde Davi estava. Mas o profeta Samuel mandou trazer a Davi para a reunião que ele não foi convidado. Manda ele vir lá porque agora há um convite especial para ele. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Por quê? Porque Samuel sabia, certamente esse é o escolhido de Deus. É desprezado por todos, mas Deus escolheu. Humanamente falando, não estava apto para estar aqui, porque aos olhos humanos ele nunca chegaria a este nível. Mas Deus escolheu. Deus escolhe quem ninguém escolheria. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe quem a sociedade rejeita. Ele escolhe aquele e aquela que a família às vezes não dá nada. Talvez você é assim. O povo da família não dá nada. O povo da igreja não dá nada. Às vezes o povo da mesma rua não dá nada. E Deus está dizendo, é você que eu escolhi. Você é minha escolha, não é a escolha dos homens. Davi era a escolha do próprio Deus. Quando olhamos a história dele aqui, irmãos, conseguimos contemplar isso de maneira muito clara. Que ele era um escolhido pelo próprio Deus. Com você não é diferente, não. Esse é o Deus que nós servimos, que cria situação para a gente ser honrado em lugar de vergonha. Em lugar onde, humanamente falando, irmãos, as pessoas não dão nada pela gente. Às vezes você pensa que você vai ser honrado em outro lugar, em outra cidade, outro estado, outro país, e Deus está dizendo, não. Eu tenho permitido você ficar em lugares de vergonha. Você tem perguntado para mim, Deus, por que o Senhor não me tira daqui? Deus, por que o Senhor não tira essas pessoas da minha vida? E Deus está dizendo, no tempo certo, eu vou limpar a sua história. Mas enquanto eu não te honro, eu permito você continuar aí até o dia em que eu te honrar. Depois que eu te honrar, as coisas mudam. Mas eu quero te honrar diante daqueles que desacreditam. Eu quero mostrar para aqueles que não acreditam que eu escolho de maneira diferente, que eu vejo de maneira diferente, que eu trabalho de maneira diferente. Deus está falando com pessoas aqui de maneira profunda e Ele está dizendo para você hoje, pode ser rejeitado por muitos, pode ter portas fechadas para você, as pessoas podem aí fazer banquetes e não lhe convidar, mas o Senhor está dizendo, tu és a minha escolha. Ser escolha de Deus, irmãos, é melhor do que ser escolha dos homens. Os irmãos de Davi tinham aparência, mas não tinham, irmãos, o coração contrito e quebrantado como Deus queria. Tem muita gente que, humanamente falando, é melhor do que você. E tem muitas pessoas que colocam isso lá em cima. Ah, não, porque fulana tem a faculdade tal, porque ciclano trabalha em tal empresa, é melhor. Só que Deus está dizendo, eu não vejo como eles veem. Eles se impressionam com o exterior. Eles se impressionam com os status, com a conta bancária, com o diploma, mas eu não, eu vejo de maneira diferente. E Deus, irmãos, quando Ele quer honrar, você pode observar que Ele honra mais aqueles que são humilhados. Aqueles que, humanamente falando, são desprezíveis para a sociedade, para muitas pessoas. Deus pega e trabalha. Deus pega e limpa, rabasto, candaraia. Deus pega e vai moldando e trabalhando conforme a vontade dEle.
E através dessa palavra o Senhor está dizendo: como eu escolhi a Davi, eu te escolhi. Mas irmã, as pessoas não me contemplam, não me enxergam. É só vergonha por cima de vergonha, luta por cima de luta, problema por cima de problema, escassez por cima de escassez. Porta fechada aqui, porta fechada ali. Quando eu procuro um apoio, eu não encontro. E Deus está dizendo: eu te escolhi. E isso é mais do que suficiente. Isso é mais do que bastante. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu a Davi. Por quê? Porque houve confirmação. Porque o que é de Deus, Deus confirma. Deus disse: é esse, para não ter dúvida. É esse, ungiu, eu escolhi. E quando eu escolho, não tem sombra de dúvida. O Senhor está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida será tão grande. Isso aqui é profético. Que as pessoas que te cercam não terão sombra de dúvidas que eu te escolhi. Não tinha como duvidar, da escolha de Deus. Por quê? Porque Deus bradou e falou com Samuel, confirmando: Deus hoje disse para você: eu vou bradar e vou confirmar que eu sou na tua vida. Não foi isso que tu me pediste? Deus, mostra que o Senhor me escolheu. Mostra que eu tenho um pai. Mostra que eu tenho um dono. Mostra que eu não caminho sozinha, que eu não caminho sozinho. Porque só o Senhor para mostrar de maneira perfeita. E Deus está dizendo: eu vou mostrar. Eu vou mostrar, e andará, e será de maneira perfeita. Declare comigo: o meu Deus vai mostrar que é na minha vida de maneira perfeita. O meu Deus vai mostrar que é na minha vida de maneira perfeita. Não tinha como o profeta duvidar. Não tinha como os parentes duvidarem. Não tinha como o pai de Davi, Jessé, duvidar. Porque Deus bradou e disse: é esse. Não vejo como homem. Não me pressiono com aparência. Porque, irmãos, aparência por aparência. Se fosse para Deus ficar impressionado com aparência, ele ficaria com Saul. Porque Saul tinha aparência. Saul tinha altura. Saul tinha beleza. Então ele ficava com o próprio Saul. Ele não mudava. Mas se ele resolveu fazer uma transição, uma mudança, porque, irmãos, ele viu que Saul não estava apto e ele queria alguém segundo o coração dele. Ele queria alguém que fizesse a vontade dele, ele queria alguém que fosse diferente. E hoje Deus diz para você: muitos podem lhe desprezar porque olham para aquilo que é humano, mas eu não olho para aquilo que é humano. Se eu me impressionasse com aquilo que é humano, eu não te escolheria, mas eu não olho como os homens. E se alegre por isso. Os homens me desprezam, irmã. Pois é, então se alegre, porque você é a escolha de Deus. Porque quando somos desprezados pelos homens, Deus nos escolhe. Observe que muitos escolhidos do Senhor, não somente Davi, eram desprezados. Muitos escolhidos pelo Senhor, irmãos, passaram por grandes dores, desprezo, perseguição, exclusão. Muitas vezes seremos excluídos. Imagine como Davi se sentiu triste. Tem uma reunião lá na casa do pai dele. Tem um profeta importantíssimo na cidade, porque o profeta Samuel tinha uma fama muito grande, né? De homem de Deus, porque Deus testificava as palavras dele. E Davi nem foi convidado para estar nessa reunião. Aí, irmãos, Deus cria a situação e diz: manda chamar Davi de última hora. Deus está dizendo: vai ter convites aí de última hora. E é para tu aceitar. Não seja alguém orgulhoso e nem orgulhosa, porque se Davi fosse orgulhoso, ele tinha perdido a oportunidade. Gente orgulhosa perde a oportunidade. Não seja orgulhosa. Não seja orgulhoso, mas seja alguém que entende: Deus está criando a situação para me honrar, eu vou. Eu não entendo a forma de Deus trabalhar, mas eu sei que Ele trabalha a favor daqueles que confiam nele. Declare comigo: o meu Deus está criando oportunidades para me honrar, e eu vou. O meu Deus está criando oportunidades para me honrar, e eu vou. Quando você receber convites, oportunidades da parte de Deus, você vai lembrar. E você vai dizer: olha, Davi não rejeitou, mas Davi foi. E por isso ele foi honrado, não rejeite. Vá, porque Deus está contigo. A Bíblia diz que daquele dia em diante, irmãos, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando o azeite desce na cabeça de Davi, houve uma confirmação da parte de Deus. E hoje Deus diz para você: eu estou confirmando que eu sou na sua vida. Eu estou confirmando que eu sou na sua história. Eu estou confirmando que eu te escolhi. Declare comigo: eu creio que a partir de hoje Deus está confirmando que Ele me escolheu.
Eu creio que a partir de hoje Deus está confirmando que Ele me escolheu. Quando nós somos escolha de Deus, irmãos, é Deus quem nos apresenta e Ele diz para você: a partir de hoje eu irei te apresentar. Eu irei te colocar em lugares, eu irei abrir portas na sua vida, irei te honrar. No meio de muitos até que desacreditaram de você. Eu vou mostrar que sou contigo. Chegou o tempo, meu irmão. Chegou o tempo, minha irmã, de Deus mostrar que Ele é na sua vida. Foi Deus que mostrou que Ele havia escolhido Davi. E é Deus quem vai mostrar que foi Ele quem te escolheu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Deus que cria oportunidades para que o teu nome seja glorificado, para que a tua vontade venha, meu Deus amado, a ser manifesta diante dos homens, porque era isso que estava acontecendo com Davi. Davi estava sendo naquele momento ali honrado e o Senhor estava mostrando que o Senhor o escolheu. Assim o Senhor vai fazer com teu filho e com a tua filha, no lugar da vergonha, no lugar da dor, do sofrimento, no lugar onde eles foram rejeitados. Arraia candores da caída rasto e o Senhor vai mostrar, Pai, que o Senhor os escolheu e que ninguém pode invalidar as tuas escolhas, ninguém pode invalidar, meu Deus amado, a tua palavra. Quando o Senhor determina, as coisas têm que acontecer como o Senhor determinou, e foi o Senhor quem determinou que Davi era o escolhido. Foi o Senhor que determinou a vitória para o teu filho, para a tua filha. Foi o Senhor quem escolheu, e o Senhor vai testificar as tuas escolhas de maneira especial. Ah, Senhor, ninguém fica com o que é do teu filho, ninguém usurpa o que é da tua filha, porque o Senhor designou para eles, e o Senhor os apresentará como o Senhor fez com Davi. O Senhor vai honrar eles no lugar da vergonha, no lugar da dor, do sofrimento e da rejeição. E o Senhor vai mostrar, Pai, que eles são tua escolha e não escolha dos homens. Obrigada, Senhor. Obrigada porque pessoas aqui estão sendo renovadas através dessa palavra e elas vão receber oportunidades que o Senhor mesmo está abrindo para a vida delas, para que a honra venha chegar e o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que o Senhor, ele escolheu a Davi, ele também te escolheu. E ninguém pode anular a escolha de Deus na sua vida. Mesmo que pessoas não se agradem, Deus te escolheu. Mesmo que elas não queiram que você seja honrado ou honrada, Deus te escolheu. Quando você é escolha de Deus,
Você tem que entender. E quem te apresenta é Ele, quem abre a porta é Ele. E quem vai fazer isso e não tardará na sua história será Ele. O nome do Senhor será glorificado de maneira extraordinária na sua vida, como foi na vida de Davi. Não se preocupe. Deus traz a capacitação para que você viva os propósitos dele. Davi foi capacitado para que ele pudesse reinar. E eu vejo, através dessa palavra, Deus capacitando pessoas para que você possa viver os propósitos dele na sua história. Não se assuste. Deus vai te honrar diante daqueles que desacreditaram de você. Deus vai te honrar diante daqueles que acharam que você nunca seria escolhido ou escolhida por Deus para algo grande. Quando Deus, irmãos, nos escolhe, ninguém pode anular a palavra dele sobre a nossa vida. Você foi chamada, você foi escolhido para algo grande, para a salvação. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.